Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra de forma surpreendente para quem me ouviu falando alguns domingos atrás, abrir a palavra em 2 Pedro. Por que surpreendente? Porque eu havia anunciado inicialmente que estaríamos estudando uma outra carta, que é a carta de Judas. Mas fiquem tranquilos que nós chegaremos lá no devido momento. E eu preciso, daqui a pouquinho, explicar para vocês o porquê essa mudança na estratégia da nossa continuidade nos estudos bíblicos. Mas eu quero te convidar, então, a abrir as Escrituras, se ainda você não fez, em 2 Pedro, capítulo 1, os versos iniciais do verso 1 até o verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E a partir de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos trabalhar o texto, para que a gente possa memorizar o texto que nós vamos trabalhar. O verso 1, o verso 2, o verso 3 e o 4º verso é o nosso projeto, o nosso objetivo nessa noite. E o verso 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Palavra de Deus para os nossos corações. Segurem o texto aí em suas mãos, não feche a palavra, mas eu quero lembrar a você algo importante. Isso é para que você possa memorizar e trazer de forma constante essa divisão. O Novo Testamento, nós temos 27 livros. A gente chama de 27 livros, mas você sabe que uma boa parte do Novo Testamento não é composta por livros e sim por cartas. Porque dos 27 livros, 21 dos livros são cartas mesmo. Carta que alguém endereçou a públicos diferentes. Cartas para a igreja, cartas pessoais, que são as cartas pastorais. Então, das 27 cartas, 21 desses livros são cartas, sendo que 13 dessas cartas são as cartas de Paulo. Paulo escreve 13 cartas, e as 8 seguintes são que chamamos de cartas universais. São cartas que são escritas para as igrejas e são escritas por diversos autores. Um desses autores é desconhecido, que é a carta aos Hebreus. As outras são conhecidas, como Tiago, 1ª e 2ª Pedro, João, que são 3 cartas que João escreve, e a última carta, que é Judas. Então, essas 8 cartas, nós chamamos de cartas universais. Já estudamos a primeira carta universal, que foi 1 Pedro. 1 Pedro é a carta em que o apóstolo Pedro escreve àqueles crentes da Ásia Menor, crentes que ele vai chamar de peregrinos, em um momento histórico muito delicado.
Qual o momento histórico? A igreja está sendo perseguida pelo Império Romano. Nero, com o seu império, está atacando a igreja em todo o mundo. Não apenas atacando, levando presos. Não apenas levando os presos, mas matando os cristãos. E o alvo deles principal era a liderança da igreja. Porque acabando com a liderança, você acabaria com toda a igreja. Então, Pedro escreve a primeira carta muito preocupado com a igreja, e ele queria que a igreja fosse consolada, confortada, pela esperança de nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo na primeira carta é o seguinte: os sofrimentos são realidade, mas também a glória é uma realidade ainda maior. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, não abrir mão da fé, porque Cristo voltará. E quando voltar, nos levará para morar com Ele. Então, perseverem, suportem a aprovação, a adversidade. Esse é o motivo da primeira carta. E logo depois desta primeira carta, Pedro ele vai escrever uma segunda carta, que é exatamente essa carta que começaremos a tratar nesta noite. Nesta carta, o motivo daquilo que ele escreveu é diferente. Porque na primeira carta ele já tinha trazido aos irmãos da igreja a necessidade de permanecer fiéis diante da perseguição, o consolo, o conforto, a esperança. Mas parece-nos que logo após ele escrever esta primeira carta, ele recebe, da onde ele estava, e provavelmente ele estava em Roma, notícias. Quais as notícias? Talvez muito mais preocupantes do que a perseguição do Império Romano. Mas ele recebe a notícia que haviam duas frentes que estavam atacando a Igreja de Cristo. A primeira frente a gente já conhece muito bem, que é o Império Romano, o ataque dos de fora. Mas agora Pedro traz o diagnóstico de que o segundo ataque, ou a segunda frente desse ataque, não era de fora, mas era de dentro. E o ataque, como disse, era muito mais perigoso, porque o ataque era na fé, era na doutrina, era no que eles tinham de mais precioso, que era o Evangelho. Então, quando ele escreve esta segunda carta, o propósito de Pedro é alertar a igreja, é combater os falsos mestres, advertir a liderança daquelas igrejas de que eles precisavam vigiar de forma constante, não deixando que os falsos mestres alojassem no seio da igreja e viesse a trazer prejuízo para a comunidade de fé. Então, o propósito dessa carta é diferente da primeira carta. Aqui, Pedro percebe que a igreja, para se manter firme, esperançosa, não desviar do seu caminho, precisa observar, combater os falsos mestres. E como eu coloquei na nossa lição, na introdução da nossa lição, eu gostei muito desse texto. O texto diz o seguinte, uma frase de John MacArthur. Ele diz: o que desmascara os falsos mestres, só isso pode desmascarar, tirar a máscara ou as máscaras daqueles falsos mestres, é a pregação da verdade. E é isso que nós temos feito com afinco. E é isso que eu quero propor você, a partir de agora, estudar comigo. E aqui então está a razão pelo qual eu, em vez de conduzir vocês de imediato aos 25 versos que estão no livro de Judas, eu entendi
que poderíamos começar a falar sobre o combate, a luta contra os falsos mestres, trabalhando com a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro àqueles crentes, à igreja. Aquela igreja estava sofrendo deveras com os falsos mestres. Mas isso não é uma prerrogativa apenas daquele momento histórico, apenas daquela igreja ou daquelas igrejas, não apenas daquele momento, mas a luta contra os falsos mestres foi e tem sido defradada desde o início da igreja até aqui. Portanto, irmãos, esse estudo é muito precioso para nós hoje, porque da mesma forma que a igreja estava sendo atacada em duas áreas, externa, a igreja também tem sido atacada de forma interna. Há muitos falsos mestres, há muitos que estão de forma diária, cotidiana, em vários lugares, em vários momentos, tentando denegrir o evangelho, trazendo, como o próprio apóstolo Paulo diz ao escrever a sua carta aos Gálatas, um falso evangelho, um evangelho que não é o evangelho, e nós precisamos, mais uma vez, estar atento a esses perigos. Isso, quando falo sobre esta invasão dos falsos mestres, o próprio texto, a própria carta, já é motivo de nós, nesta noite, fazermos uma defesa veemente nesta carta, nessa segunda carta. Por quê? Até o início do século XX, nenhum teólogo duvidava da realidade de quem escreveu esta carta. Até o início do século XX, todos os teólogos entendiam, compreendiam que a carta, que é a segunda carta, foi escrita por Pedro. Mas a partir do século XX até o presente momento, surge alguns teólogos progressistas que entenderam ou entendem que esta carta ou este livro não foi escrito pelo apóstolo Pedro. Esses teólogos, que na sua grande maioria são teólogos liberais, eles afirmam que esta carta não é uma carta de autoria de Pedro. Antes, é alguém que, séculos depois da morte de Pedro, escreve algo, e para endossar, e para que as pessoas pudessem ler, ele vai lá e pega emprestado o nome de quem? De Pedro. Esses grupos estão aí. E, de repente, você possa fazer uma pesquisa na internet, ou até mesmo comprar um livro de estudo, e então velar essa teoria, essa ideia de que Pedro não escreveu a sua segunda carta. Eles dizem, uma das argumentações para afirmar que não foi Pedro que escreveu, é que o grego apresentado, porque a carta é escrita em grego, na primeira carta é um grego muito refinado, sabe? Aquele grego de primeira linha. E já nessa segunda carta, não, é um grego mais rústico, que vai mostrar uma grande diferença entre e outra carta. Mas a primeira verdade que eu trago a vocês sobre essa teoria é que a teoria cai por terra de forma simples. Primeiro, que Pedro não dominava a língua grega. Pedro era um judeu. Ele dominava o hebraico, a língua que falava os judeus. Portanto, não foi Pedro que escreveu nem a primeira, nem a segunda, com a sua pena, como Paulo o fez em outras cartas. Mas Pedro, como era muito comum, tinha alguém
que escrevia as cartas. Pedro, como outros tantos, ele ia falando, e ele está falando para um grupo de fala grega, e ele precisa expressar para aqueles gregos de forma que os gregos entendam na sua língua. Então, ele pede para alguém escrever aquilo que ele estava falando em grego. Então, entendemos a diferença? Porque provavelmente o primeiro tradutor, o primeiro copista, aquele que copia o que Pedro estava dizendo, era um. E o segundo, na segunda carta, que foi aproximadamente um ano depois, era outro. E então, a diferença linguística, a diferença na forma da escrita. Simplesmente isso. Alguns vão dizer que esta carta foi uma das cartas que mais demorou, ela e Judas. A gente vai trabalhar as duas cartas, a carta de Judas e a carta de 2 Pedro, foi a última, ou as últimas cartas a entrarem no cânon sagrado. Claro, certamente eles estão certos nesta questão, mas não significa nada quando se agrupa e guiado pelo Espírito o fato da carta ter sido, ou as duas cartas terem ficado, por último, adentrando ao cânon sagrado. E eu tenho algumas coisas também. Essa carta, 2 Pedro, é uma das cartas que menos se tem trabalho ou exegese ou estudo bíblico preparado nela. E foi muito difícil para mim, porque quando estava começando a trabalhar a carta, eu tive algumas dificuldades de encontrar material pungente de teólogos reformados tratando sobre a carta. Até coloquei, você sabe que eu boto a bibliografia no final, apenas 2 materiais que eu pude encontrar tratando sobre esse material. E a maioria dos apontamentos que eu faço estão voltados às Bíblias de estudo, tanto de Genebra quanto a Bíblia de estudo reformado, e essas 2 Bíblias têm sido a minha base para tratar esses assuntos. Agora, diante desta verdade, a própria Escritura desmistifica o fato desses teólogos progressistas dizerem que essa carta não é uma carta escrita por Pedro. É óbvio que você vai olhar no verso 1, como crente que você é, e vai dizer, é óbvio, se a carta começa dizendo o quê? Simão Pedro. Então, o autor da carta é Simão Pedro. Mas quando você lê o argumento que esses teólogos fazem, eles dizem o seguinte, esse que escreveu a carta tomou emprestado o nome de Pedro, Simão Pedro, para que a carta fosse lida e validada. Ok. Na visão deles, isso pode até fazer sentido. Mas eu quero provar para você, por meio do texto bíblico, das passagens de 1 Pedro, de 2 Pedro, que não faz sentido isto que ele fala. Primeiro, página Escritura, só virou a página, capítulo 1, verso 13 a verso 15. Capítulo 1, verso 13 a verso 15. Morte. Olha o que diz o verso 13. Está acompanhando comigo? O verso 13 diz assim: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, o quê? Despertai-vos com essas lembranças. Isso aqui é o início. Ele está lembrando algo àqueles crentes. Tabernáculo é o corpo, né? É estar presente, estar vivo. Ele está dizendo, considero justo, enquanto estou vivo, enquanto estou entre vós, enquanto não fui levado para as mansões celestiais, enquanto eu não morri, ou não morro, despertai-vos estas lembranças. Aí ele vai dizer no verso 14 o quê?
certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Bom, ele já está antevendo a verdade de que o seu fim aqui está próximo. Lembra que eu disse para você? Nero está perseguindo a igreja e Nero está cada vez mais próximo dos líderes da igreja, dos apóstolos. E Pedro sabe disso. Pedro sabe que a qualquer momento alguém poderia bater à sua porta e então levá-lo preso. Ele sabia que, sendo levado preso, ele não negaria a fé de Cristo em Cristo e ele seria o quê? Morto. Então ele diz: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Como? Aí entra a primeira prova. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Segura aqui. Pedro está dizendo, né, ou o autor está dizendo, que Jesus, o Jesus que o salvou, Jesus Cristo, em determinado momento, havia revelado a ele que ele seria morto. Ok? Qual é a prova? Que é, de fato, Pedro, porque qualquer um podia dizer isso, mas é quando você abre as Escrituras em João, capítulo 21. Você pode ir comigo lá? João, capítulo 21. Evangelho, segundo escreveu João, a respeito da vida de Jesus. O último capítulo, você lembra muito bem desse contexto. Jesus havia ressuscitado. Jesus estava com os seus discípulos. E depois de comer pão e peixe, ele chama Pedro ao lado. Pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Insiste: Pedro, tu me amas? Mais uma vez insiste: Pedro, tu me amas? E depois diz que Pedro deveria apacentar as suas ovelhas. Aí o verso 18, olha o que diz o verso 18. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Pedro era bem assim, né? Impetuoso. Andavas por onde querias. Quando, porém, fores o quê? Velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Você pode ler comigo o verso 19? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de ser. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, aqui nesta carta Pedro está relembrando que Cristo havia dito que na sua velhice, e é claro, já havia passado desde essa palavra de Cristo até ali pelo menos 30 anos. Pedro já era um senhor, um ancião, e agora ele está lembrando disto, que está próximo ao fim da sua vida, e ele lembra que Cristo disse que ele morreria, não como o apóstolo João, que morreu de velhice, não foi assassinado, mas que ele seria martirizado. A primeira prova, quem mais diria isso se não fosse o próprio Pedro? A segunda prova está ainda no capítulo 1, no verso 17 e o verso 18. A sequência do texto. Diz assim o verso 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai. Está se referindo a quem? A Jesus. Honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Você lembra quando foi dito isso? No batismo de Cristo. Jesus foi batizado por João Batista, e então uma voz vinda do céu, que é a voz do Espírito Santo, lhe disse isso: este é o meu filho em quem me comprazo, o meu filho amado. Aí Pedro relembra isso e diz no verso 18. Você pode ler comigo o verso 18? Ora, esta voz vinda do céu
no Monte Santo. Qual é esta figura apresentada pelo autor? Que voz é esta? E que Monte Santo é este? É a transfiguração. Lá na transfiguração, você lembra? Jesus sobe ao monte e aí chama para estar com ele 3 apóstolos. O próprio Pedro, Tiago e João. Os 3 sobem. E ali os 3, eles são impactados pela visão que mostra o Antigo Testamento, o Novo Testamento e Jesus no centro desta realidade. E aí, então, Pedro traz aqui a realidade de que o próprio Espírito falou ali através daquela realidade. E quem estava lá? Ele. Não foi Tiago, né? Não foi Tiago que escreveu essa carta, porque Tiago aqui já tinha morrido há muito tempo. Tiago, o apóstolo. Também não foi João, porque João escreve a sua primeira, segunda e terceira carta e o livro de Apocalipse. Então só resta quem? Pedro. Daqueles 3 que estavam lá, é Pedro que afirma e reafirma. A terceira, entre outras, e para que a gente prossiga, está no capítulo 3. Abram o capítulo 3, verso 1. A terceira prova. O verso 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Essa é a terceira prova. O autor está dizendo que ele escreveu uma outra carta. E esta outra carta é 1 Pedro. Então, seria muita coincidência se esse que toma emprestado, segundo os teólogos liberais, o nome de Pedro, soubesse esses pormenores e acrescentasse esses pormenores nesta carta. Portanto, queridos, indo já na luta contra os falsos mestres, eu quero dizer a você que você precisa tomar muito cuidado com o lugar ou aonde você vai buscar, ou a fonte que você vai buscar de conhecimento, que duvidem das Escrituras, duvidem dos autores das Escrituras, duvidem das passagens das Escrituras, passagens como a abertura do Mar Vermelho. Há alguns que dizem que o Mar Vermelho não abriu. Sim. Há outros que dizem que os textos bíblicos, como a mula de Balaão ter falado, ela não pode ter falado, como ao ler a carta, o livro de Jonas, e aí um spoiler já, né? Estou terminando o nosso estudo, e será um estudo na escola dominical, serão algumas lições, 10 lições para a escola dominical, no livro de Jonas, está só nos últimos detalhes, nas últimas correções, não ortográficas, né? Mas nas correções de algumas questões teológicas. Mas quando você olha para esse livro, o livro de Jonas, há alguns teólogos que afirmam que o livro de Jonas é fictício, é uma parábola, é uma história, simplesmente porque é impossível que alguém tenha sido engolido por um grande peixe. Crianças, tem muitas crianças aqui, tá bom? Crianças, as tias já explicam isso para vocês. Né? Jonas não foi engolido por uma baleia. Ele foi engolido por um grande peixe. Muito bem. Então, esses teólogos eles vão dizer, é impossível que Jonas tenha sido engolido por um grande peixe. É impossível também que ele tenha adentrado a uma cidade de mais de 100 mil habitantes, a grande Nínive, e com apenas 3 palavras, que ele traz 3 palavras apenas, toda a cidade tenha se convertido.
Esses teólogos dizem que isso é impossível. Outros teólogos vão afirmar que o livro de Jó também é uma fábula. Então nós precisamos, eu quero nessa primeira aula guardar esse tempo com você, para você observar que nem tudo o que você ouve, nem tudo o que você lê, nem tudo o que você escuta ou vê, isto é, de fato, de verdade, doutrina bíblica. Porque os falsos mestres, eles estão inseridos dentro das igrejas, inseridos dentro das religiões para tentar desvirtuar aqueles que andam no caminho do Senhor. Lembre-se da mensagem de domingo? O diabo não precisa fazer muito. Ele precisa apenas tirar o foco daquilo que, de fato, de verdade, é importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. E é isso que ele tem feito até hoje. Então, tome muito cuidado na fonte em que você está disposto a beber. Isso não é palavra que traga medo a você, mas encorajamento a você de buscar nas Escrituras e buscar naquilo que é melhor da teologia para as nossas vidas. Dito isto, eu quero que você olhe o texto, então. Já sabemos que, claro, você não tinha dúvida disso, foi Pedro que escreveu esta grandiosa e maravilhosa defesa da fé, esta carta. E ele começa dizendo assim, se apresentando, Simão Pedro. É interessante, porque se você olhar para o mesmo verso 1 da primeira carta, verso 1 do capítulo 1, Pedro também se apresenta como todos os outros escritores bíblicos começam a sua carta, o seu livro, apresentando a si mesmo, apresentando quem ele é. E se você observar na primeira carta, ele começa dizendo assim, Pedro. Aqui ele acrescenta o seu nome de batismo. Seu nome de batismo, ou seja, o seu pai lhe deu esse nome. E qual era o seu nome? Simão. Simão é o nome de batismo daquele que conhecemos como Pedro. Ou em alguns momentos, pela própria boca do apóstolo Paulo, Cefas. Paulo gosta de chamar Pedro de Cefas. Mas o primeiro nome, o nome de Pedro, o nome de batismo, é Simão. E ele tem agregado ao seu nome de batismo, ou tem o seu nome mudado por Jesus. Você lembra do momento em que isso acontece? O momento em que Pedro é alcançado pela graça. Pedro estava pescando. Jesus se achega a ele e diz a Pedro que a partir daquele momento, Simão, a partir daquele momento, não seria mais um pescador de peixes, mas seria o quê? Um pescador de almas, ou de homens. E logo em seguida, Pedro tem o primeiro desafio. As pessoas estavam fazendo declarações a respeito de quem era Cristo. Muita gente estava dizendo, ele é um grande profeta, ele é Elias, ele é um grande mestre, ele é um grande assistente social, ele é um grande psicólogo. Jesus pergunta aos seus discípulos o que estão dizendo a meu respeito. E eles dizem o que estavam dizendo, a multidão estava dizendo. Aí ele então olha para aqueles discípulos e então pergunta, mas o que vocês dizem a respeito de mim? Eles estão dizendo que eu sou isso, aquilo ou aquilo outro. Mas o que vocês dizem a meu respeito? Pedro, como era para se esperar, Simão, como era para se esperar, ele se levanta e diz quem era ele, que era Cristo. E então, a partir desta palavra, Jesus então diz, a partir de hoje, tu serás chamado de Pedro. A palavra Pedro, o termo Pedro, ele é um termo, a palavra é grega, que significa pedra
ou rocha. Mas a palavra no aramaico significa Cefas. É por isso que o apóstolo Paulo, de quando em quando, chama, em vez de Pedro, de Cefas. Cefas é pedra ou rocha em aramaico. Pedro é pedra ou rocha em grego. Então nós temos aqui Pedro se apresentando. Mas além de se apresentar, de mostrar quem ele era, agora ele vai mostrar a sua credencial. Não bastava apenas ele dizer, sou eu. Mais uma vez eu estou escrevendo a vocês. Eu escrevi a primeira carta, agora estou escrevendo a segunda carta. Não bastava apenas ele se apresentar, mas ele tinha que mostrar a sua credencial. E aí, então, algo que também é diferente da primeira apresentação dele na primeira carta. Porque na primeira apresentação ele diz assim, Pedro, apóstolo de quem? De Cristo Jesus. Mas olha como ele trata nesta carta. Ele diz Pedro, e ele usa uma outra qualificação. Ele diz, em primeiro lugar, que ele era Pedro, ou Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Que interessante isso. Pedro, ele era apóstolo. O grande líder da igreja em Jerusalém. Um dos últimos apóstolos que ainda permaneceu vivo. Um grande homem. Sabe aquele pregador famoso que a gente tem no meio presbiteriano? Que aonde ele está, ele arrasta multidões. E a gente sempre quer lá comprar um livro dele e receber autógrafo dele. Imagine se esse grande homem de Deus e tantos outros hoje, tem várias pessoas que reconhecem e honram. Imagine Pedro. Pedro estava acima da média, estava no top, ele era top, estava acima de todos os outros. Ele, Pedro, ele e Paulo estavam na iminência de serem mortos, mas Pedro estava ali ainda como, não apóstolo em primeiro lugar, mas como servo de Cristo. Aquele que era grandioso, que era o líder da igreja, que tem o seu nome registrado nas Escrituras, antes de ser apóstolo, ele relata que ele é servo. A palavra servo é doulos. O doulos é um escravo que era doméstico. Era um servo que trabalhava diretamente para um senhor. Pedro vai dizer, eu sou servo. Antes de ser apóstolo, eu sou servo de Cristo. Só esta palavra de Pedro deveria colocar muita gente no seu devido lugar. Muita gente que se acha acima da média. Muita gente que se acha dominador dentro do cristianismo. Ao olhar para o que o grande Pedro diz, deveria se envergonhar de se achar acima da média. Porque Pedro diz, antes de mais nada, eu sou um escravo, sou um servo de Cristo. É a mesma visão que Paulo tem, quando ele diz que nós devemos ser servos de Cristo, como ele mesmo era servo de Cristo. Reverendo Guilhermino Cunha tinha uma frase que, de quando em quando, eu usava essa frase. Ele diz, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Vocês guardaram essa frase, né? E esta é a verdade. Antes de sermos alguma coisa, antes de termos os nossos cargos, antes de termos a nossa vocação, a nossa vocação maior é de servos. Eu e você somos servos de Cristo. Eu e você somos servos uns dos outros. Ele mostra de forma humilde quem ele era, mas ao mesmo tempo, ele lembra e ele traz à memória daqueles seus ouvintes
e principalmente dos falsos mestres. Sabe por quê? Porque esta era uma carta geral, uma carta que seria lida nas igrejas. E você lembra que eu disse para vocês que a igreja estava sendo atacada pelos falsos mestres. Esses falsos mestres estavam fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Esses falsos mestres também ouviriam a leitura da carta. Então era importante ele dizer isso. Por quê? Porque a palavra que ele estava trazendo era de autoridade. Não a autoridade em si mesmo, mas ele era um apóstolo, um enviado do Senhor Jesus, um comissionado por Jesus, não para trazer a sua própria vontade, não para trazer o seu próprio desejo, mas antes para falar aquilo que era a vontade de quem? De Cristo. Então, as palavras que ele estava trazendo como servo, como um embaixador que ele era de Cristo, tinha autoridade, porque a autoridade era apostólica. Os apóstolos foram 12. E é claro, nós sabemos bem que um deles, Judas Iscariotes, se matou e Matias foi colocado no seu lugar. Está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, completando o colégio apostólico, 12 apóstolos. Mas mais à frente, nós temos o apóstolo Paulo, que ele mesmo diz que ele é um apóstolo que se considerava como um aborto, um apóstolo tardio. Quando o último apóstolo morre, que é João, o colégio dos apóstolos tem fim. Não há sucessão apostólica. Quando o último apóstolo morre, aqueles que caminharam, aqueles que vivenciaram o ministério com Cristo, encerra-se o apostolado. É por isso que hoje nós não temos apóstolos como os apóstolos que são registrados na Escritura, nas Escrituras Sagradas. Eu me lembro que o reverendo Arival certa vez disse, e eu concordo com Arival, quando ele disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe mais apóstolos hoje. Então, Pedro, ele se revela como um servo, mas ao mesmo tempo um apóstolo de quem? Ele diz, de Jesus Cristo. Agora, quando você olha para a carta, você percebe que Pedro se apresenta a sua credencial e logo em seguida ele apresenta os destinatários que estariam recebendo aquela carta. Ou seja, quem estava recebendo a carta, ele diz, na continuação, ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele apresenta, eu estou escrevendo esta carta para esse grupo. Quem são esses? Os que conosco, com ele, receberam fé. Na primeira carta, ele qualifica quem são os seus ouvintes, né? Aqueles da Capadócia e todos aqueles da Ásia Menor. Está lá no capítulo 1, verso 1 e verso 2. Aqui ele não se preocupa de, mais uma vez, lembrar que esses crentes são peregrinos, porque ele já falou isso na primeira carta. Ele abre mão dessa apresentação àqueles crentes, porque na primeira carta ele já fez isso. Agora ele lembra que aqueles que receberam a carta, que estariam recebendo essas palavras de Pedro, eles, juntamente com ele, com Pedro, receberam a fé. Aqui o texto diz obtiveram fé. Mas na melhor tradução, a tradução original é, eles receberam fé. E faz todo sentido dizer isso. Porque aqueles que eram crentes no Senhor,
eles receberam como dádiva do Deus da graça a fé salvífica. Lembra de Paulo na sua carta à igreja em Éfeso, lá no capítulo 2? Você pode voltar um pouco e paginar comigo as Escrituras? Efésios capítulo 2. Esse texto maravilhoso que fala sobre o Deus que deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu me emociono todas as vezes que eu leio o verso 1. Porque quando eu leio o verso 1, eu lembro-me de mim mesmo. E me lembro que a graça de Deus me alcançou. E Ele me deu vida quando eu estava morto em delito e em pecado. Mas o que me chama a atenção para o nosso estudo é o que diz o verso 8. O verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A mesma coisa que Pedro está dizendo aos que conosco receberam fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele diz, depois do ponto e vírgula, e isto não vem de quem? Ele se refere ao quê? A fé. Isto não vem de vós, ou seja, a fé é dom de quem? De Deus. A capacidade de crer no Evangelho, a capacidade de crer em Jesus como Salvador, esta fé salvífica que transforma o coração, não nasce de um coração decaído, não nasce do nada de um coração perverso, de alguém que está morto em seus delitos e pecados. Mas essa fé é um presente, um dom, é graça, é presente. Essa fé é um presente de Deus. E sabe por que ela é um presente de Deus? Para que ninguém, verso 9, não é de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso que Pedro está dizendo. Vocês, assim como eu, obtiveram fé. Aí, então, Pedro, ele vai qualificar essa fé. Não é uma fé diferente. Não. A fé de Pedro como apóstolo não é diferente da fé daqueles crentes da Ásia Menor. Pedro vai dizer que a fé era igual. Obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro está dizendo, aquilo em que eu creio, a fé que, por meio do Espírito Santo, brotou no coração de vocês, foi implantada no coração de vocês, é a mesma fé que me impactou quando eu tive um encontro com Jesus lá no Mar da Galileia. Esta fé, tanto a minha quanto a sua, é uma fé preciosa, porque é um dom de Deus. Sabe o que isso faz? Nos iguala. Iguala os crentes. Todos nós recebemos a fé para a salvação. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então, em momentos diferentes, em momentos especiais da nossa própria vida, nós fomos alcançados, balançados, virados de ponta cabeça pelo Espírito e viemos a nascer de novo. Portanto, somos iguais. Nós não somos diferentes. Apenas no chamado, na vocação, nos dons, mas nenhum de nós é maior do que o outro. Somos todos servos.
servos de Cristo, servos uns dos outros, que foram alcançados pela mesma fé preciosa. E ele diz que esta fé preciosa, essa fé salvadora, ela é uma fé que nos justifica diante de Deus e nos salva por meio de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Somos feitos justos. Somos justificados mediante a cruz de Cristo. Pedro, ele trata sobre a importância da cruz de Cristo, porque Cristo na cruz é o nosso substituto. Ele morre em nosso lugar, para que, por meio da sua morte, nós pudéssemos ser considerados justos por meio da justiça aplicada de Deus em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E é isso que ele encerra o verso 2 dizendo. Agora ele faz a sua saudação inicial dizendo, você pode ler comigo, verso 2? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de quem? E de Jesus, o nosso Senhor. A saudação inicial de Pedro é a saudação usual, não apenas dele, mas dos outros apóstolos, assim como de Paulo. Graça e paz. Primeiro, graça. Porque graça é algo dado por Deus sem mérito. Nós primeiro recebemos a graça e como fruto desta graça, nós recebemos a paz. A paz que somente Cristo pode dar. E Pedro, ele deseja que tanto a paz como a graça, ou tanto a graça como a paz, sejam superabundantes na vida daqueles crentes. Ele deseja que graça e paz seja multiplicada. E esta graça e paz só pode ser multiplicada, só podemos ter paz com Deus, paz com o próximo, só podemos ter paz em meio às tempestades e recebermos graça sobre graça se nós tivermos fincados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, porque nos dá a oportunidade de o conhecermos um pouco mais. De nos sentirmos emocionados por saber que éramos imprestáveis, miseráveis, e agora somos filhos do Deus Altíssimo. Que estávamos separados do povo de Deus e agora estamos unidos ao povo de Deus. Nós nos alegramos porque somos servos. Nós nos alegramos porque temos uma mensagem a transmitir ao mundo. Nós nos alegramos porque esta carta nos motiva, nos incentiva a conhecer e prosseguir em conhecer o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu quero convidar você a estudar, a buscar, a conhecer muito melhor esta carta. Preparei este estudo, é o primeiro, que você possa ler em casa. Você possa se deter nos versos, nos textos que eu coloco nesse estudo. Mas que nós estejamos juntos para conhecer a vontade de Deus e não sermos conduzidos como meninos, como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, sermos conduzidos de um lado para o outro por aqueles que tentam desvirtuar a nossa fé
essa carta é atual, é para mim e para você hoje, para que venhamos a lutar e viver para a glória de Cristo. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Porque podemos crescer na graça e no conhecimento de forma cotidiana. A tua palavra é vida. A tua palavra é comparada à luz, é comparada ao sal. A tua palavra traz vida e a tua palavra mantém-nos vivos. Porque é o Senhor falar ao nosso coração. Há muitos que tentam desvirtuar as Escrituras, dizerem o que as Escrituras não dizem. Muitos tentam distorcer a palavra, como esses falsos mestres estavam tentando fazer na igreja ou nas igrejas naquele tempo de perseguição. Hoje não é diferente. Muitos tentam ainda desvirtuar o evangelho, trazer dúvida ao coração dos crentes, fazer-nos errar e viver uma vida que desagrada ao Senhor. Ó Deus, nos ajude, que através do Teu Espírito possamos crescer no conhecimento de Ti mesmo, para que possamos, com as nossas vozes poderosas, dizer não a todo erro e dizer não a toda falsa doutrina. Obrigado, Pai, pelo Teu povo que aqui está, compromissados com a Tua palavra, desejosos de conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Que o Senhor nos ajude, nos dê ânimo, força, vigor, para continuarmos firmes na Tua presença. Queremos Te agradecer e bendizer, porque em Cristo Jesus nós temos vida e temos vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.